Fala família! Tudo bem? Galerinha do Colégio Fator, estamos mais aqui para mais um Fator na sua casa, comigo, o professor Viug, Matheus Viug, ou Viug de História. Então, vamos que vamos. Luiz, solta a vinheta que hoje vamos falar sobre o grande presidente desse país, Getúlio Vargas, a figura super controversa, e vamos dar prosseguimento à Era Vargas de uma maneira diferente dessa vez. Valeu? Roda a vinheta, Luiz, tamo junto! Bom, galerinha, por que a gente vai falar de uma maneira diferente do Vargas hoje? Né? Em vez de ter aquela abordagem normal, tradicional de aula, eu quero levantar dois pontos importantes com vocês que eu acho que facilitam um pouco a compreensão sobre a Era Vargas. A gente já viu a Revolução de 30 e o governo provisório, então, portanto, faltam mais dois capítulos dessa história de 15 anos de Vargas no poder. Que capítulos são esses? O governo constitucional, de 34 até 37, e o Estado Novo, que vai de 37 até 45. A fase mais longeva do Vargas, que ele fica como ditador no poder. Bom, qual vai ser a nossa abordagem de hoje? Eu costumo falar muito sobre a importância de nós termos um olhar especial e carinhoso para as nossas constituições. Sim, porque as constituições são as cartas magnas do país, regem o país, dizem para onde nós queremos ir, como nós queremos ir, né? Onde chegaremos. Né? As constituições funcionam para isso, para dar diretrizes, caminhos e dizer um pouco sobre quem nós somos. As constituições seriam uma espécie de biografia dos estados, sim? E quando a gente olha para a história brasileira, em comparação com outros países, se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, e aí não se trata de endeusar os Estados Unidos não, tá? Muito pelo contrário. Mas se você olhar para os Estados Unidos, você percebe que ele tem uma constituição desde o seu movimento revolucionário que funda o Estado norte-americano. Quando você olha para o Brasil, você vê justamente o contrário. Você vê que a primeira Constituição, lá em 23, ela foi rasgada, e aí você teve uma outra Constituição outorgada, imposta, que foi a outorgada de 1824 por Dom Pedro I. Depois tem a primeira Constituição Republicana, de 1891, com uma série de problemas. Getúlio vem, chega ao poder em 30 e pum, rasga essa Constituição. Em 34, portanto, chegamos à nossa segunda Constituição Republicana. O Getúlio estava ali num momento de abertura política, ele está num momento de transição, saindo do governo provisório, lembra lá dos paulistas pedindo Constituição e tal. Ele convoca uma Assembleia Constituinte. Né? Nessa Assembleia vão ser eleitos deputados que vão escrever. Tem uma novidade, por quê? Tem 40 vagas para os classistas, ou seja, instituições que representam o trabalho, 20 vagas para trabalhadores e 20 vagas para os patrões. Então os sindicatos dos respectivos lugares, né, dos trabalhadores e dos patrões, elegeram 20 representantes para que estivessem presentes ali na Constituinte, elaborando projetos, leis, enfim, elaborando a carta como um todo. A nossa aula de hoje está entre duas constituições. Está entre a Constituição de Weimar, de 34, e a Constituição Polaca, de 37. Que isso, viu? Tá maluco? Weimar, Polaca, o que você está falando? Bom, a nossa Constituição de 34, que é uma Constituição que tem ali uma série de recortes ideológicos, ela é inspirada na Constituição de Weimar, da Alemanha, né, da República de Weimar, que antecede o regime nazista. E a Constituição do Estado Novo, de 37, essa não. Essa já é inspirada claramente nos projetos totalitaristas do entreguerras. Então ela leva esse nome de polaca porque ela é inspirada na Constituição da Polônia fascista, beleza? Então a nossa aula de hoje está entre esses dois campos. Né? E a gente vai comparar essas duas constituições, e comparando essas duas constituições, você vai ter a clara dimensão do que significam os dois momentos. É sempre muito bom pontuar antes de entrar no conteúdo. A Era Vargas está situada no período entre guerras. Né? Então, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Vargas pega, inclusive, a Segunda Guerra Mundial. E por que isso é muito importante? Né? Vocês estão vendo com o Napô, por exemplo, Revolução Russa. O mundo do entreguerras é um mundo que está dividido entre uma proposta comunista, inspirada no modelo soviético, que é um modelo de sucesso, tá? Para uma alternativa ao modelo capitalista. Nesse contexto, ele faz sucesso, tá? Entre as duas guerras. E uma proposta que está surgindo pós a Primeira Guerra Mundial, muito propalada, né, pela Itália, pelo sucesso do Mussolini, da marcha sobre Roma, e que vai dominar a Europa e o mundo. Né? Durante o entreguerras, a normal era você ser democrático. Né? A normalidade estava ligada ali aos projetos fascistas, aos projetos nazistas, enfim. Nessa brincadeira toda, essas ideias estão repercutindo no Brasil. E vai ficar claro porque a gente vai ter o nosso fascismo, o fascismo tupiniquim, né? O
a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que os caras fazem a saudação, né, do Anauê, né? Enfim, lá o verde amarelismo, o líder, mentor intelectual, um cara chamado Plínio Salgado. E por que isso é importante? Porque todas essas ideias que estão reverberando no Brasil não são exclusivas nossas, pelo contrário, são um movimento mundial, um movimento intelectual que está tomando conta do mundo inteiro. E isso repercute, reflete na nossa sociedade. Na fase constitucional você vai ter uma polarização muito grande entre dois grupos, que repercute um pouco dessa polarização do mundo. A e B, de um lado, representando a alternativa, a terceira via, né, a alternativa fascista, e do outro lado a ANL. A ANL era uma grande massa heterogênea, porque reunia liberais e reunia socialistas e comunistas que queriam barrar a ascensão fascista. Bom, nessa brincadeira toda, galera, para falar da Constituição de 34, é importante lembrar o seguinte: a nossa Constituição de 91, ela não falava sobre questão social, ela não falava sobre a questão do trabalho, por exemplo, né? E a Constituição de 34 é a nossa primeira Constituição que inclui aqueles decretos que o Getúlio tinha colocado em prática durante o governo provisório. Então a Constituição de 34 é a primeira Constituição moderna que abrange os direitos sociais. Só que, como ele é fruto do seu tempo, ela a gente dá para falar que é uma Constituição progressista, porque ao mesmo tempo que ela colocou ali as questões sociais, ao mesmo tempo que ela coloca também umas questões liberais, as mulheres, por exemplo, passam a ter o direito de voto reconhecido dentro da Constituição de 34, né? Você já tinha o Código Eleitoral de 32 que permitia o voto, mas constitucionalmente, dentro de uma carta, né, magna, só a partir de 34, só que ali dentro você também dá muitos poderes para o executivo, né, como intervir na economia de maneira mais incisiva, né, uma questão também de repressão. Então a Constituição de 34 ela é um grande representante desse momento que está tendo várias influências de grupos diversos. Então o autoritarismo ali do Estado brasileiro, né, está presente com a intervenção na economia, está presente as ideias dos grupos de esquerda, né, ali consolidadas, né, talvez por uma ascensão dos valores sociais, só que ao mesmo tempo esses valores sociais são negociados pelo Estado, né, e o grupo liberal também ele vai ser contemplado. Então essa Constituição de 34 ela é um grande recorte, uma coxa de retalho desse mundo que está em disputa durante o entreguerras, mas com pontos positivos, como os direitos sociais, a primeira vez que os direitos sociais aparecem numa Carta Magna, e o direito feminino. Tá? Então tem pontos positivos e tem esses pontos que refletem um pouco essa conjuntura do momento do entreguerras. Corta aí. Agora a gente pula para a Constituição de 37. Bom, só para, antes de chegar na Constituição de 37, você tem que entender o seguinte, os fatores que levaram a isso. Por quê? O Getúlio, pela Constituição de 34, ele foi eleito indiretamente. Então ele era presidente, né? Os constituintes elegeram ele. E ele ficaria até 38. 38 teriam novas eleições. Só que, desde o governo provisório, o projeto de construção do Estado, que se pensava ali, Getúlio, grupos tenentistas, era um Estado centralizado, um Estado forte, um Estado que não era liberal, né, que não dava essa liberdade toda para a participação política. Né? O governo provisório era os interventores à frente dos Estados, né, do Brasil. Então, quando se vai avizinhando a eleição de 38 e uma disputa eleitoral, né, o Getúlio não agrada a ele esse processo. Em 35 tem um fato capital para a história brasileira, que marca a gente até hoje, que foi a intentona comunista, liderada por um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Foi a tentativa de golpe comunista aberto, né, com apoio da União Soviética, financiado, enfim, mandaram-se alguns agentes para cá junto com o Prestes, inclusive a que virou sua mulher, a Olga Benário, né, e a partir da intentona, que foi um fiasco, foi completamente desbaratada, se começou uma repressão altíssima, né, aos comunistas. Vale sempre dizer, galera, que a ditadura do Estado Novo do Getúlio, de 37 a 45, ela matou mais comunistas do que a ditadura militar. Né? E se você for comparar o tempo, a ditadura militar ficou 21 anos. O Getúlio ficou como ditador de 37 a 45. Então foi um regime bem duro, bem violento. Às vezes a gente olha muito para a questão social e esquece o caráter violento do regime do Getúlio. Bom,
Ele usa esse fato que acontece em 35 para em 37 lançar o tal do Plano Cohen, né, que o exército fala que haveria uma tentativa de golpe comunista e que, portanto, Getúlio vai se dar um autogolpe. Cara, ele se dá um autogolpe em 37 e volta às práticas do governo provisório. De novo interventores no Estado, de novo supressão do poder legislativo, o poder judiciário era indicado pelo Getúlio, né, ele chega a dizer que vai ter um plebiscito para legitimar a Constituição de 38, mas nunca houve esse plebiscito, né, o Francisco Campos, que era um cara muito próximo a ele, lá de Minas Gerais, já tinha participado de ministérios, né, durante essa caminhada política, escreve a Constituição que do início ao fim é super autoritária. Bom, e a partir daí a gente consegue entender as marcas do Estado Novo. Um Estado que tem a centralização de poder muito forte na mão do presidente, né? Não tem espaço para o Legislativo, a Assembleia Municipal, a Assembleia Estadual e o Legislativo Federal são suprimidos, você vai manter só o aparato judiciário e, de novo, ele é indicado pelo presidente. Então é um judiciário completamente temeroso, né? Subordinado, não há independência dos poderes, desses dois poderes que ficaram, e sim a supremacia do Getúlio, né? Que vai trabalhar com uma inspiração muito clara dos regimes que estão em voga nesse momento, né? Ele vai romper com a AIB, ele era um simpatizante da AIB, da Ação Integralista Brasileira, mas ele vai romper com a AIB porque a AIB tenta matar ele, né? Então você teve a intentona de 35 dos comunistas e em 38 você tem a intentona da AIB, que tenta matar o Getúlio reprime todo mundo com mão de ferro, a mesma mão de ferro para os comunistas. O Plínio Salgado só não roda porque ele vai se exilar em Portugal, né? E a partir daí o Getúlio toca o seu projeto para o Estado Novo com uma certa facilidade, porque os dois grandes adversários políticos, um que era aliado e virou adversário, sumiram do mapa. E a partir daí você vai ter criação de departamento de imprensa como uma maneira de legitimar o governo, exaltar a figura do Getúlio, é o pai dos pobres, é o amigo dos jovens, são os filmes que passam no cinema exaltando a figura do líder, o culto ao líder está muito presente, a repressão está muito presente e o consenso está presente. O consenso está presente aonde? Né? São três valores importantes para esses estados que se pretendem autoritários, né? A repressão, a propaganda e o consenso. O consenso está nas leis trabalhistas, leis sociais. Você vai ter lá em 42 a assinatura da Consolidação das Leis Trabalhistas, né, que vai ser um grande marco na história social brasileira. Você tem um incentivo à cultura, com grandes intelectuais dentro, né, do Ministério da Educação, e grandes intelectuais como Mário de Andrade, né, Gustavo Capanema na gerência do Ministério. Então você tem ali um grupo que era modernista, junto com o Getúlio, trabalhando pela construção da cultura brasileira. O Getúlio investe muito nesse ideal da cultura. Um ponto que não posso deixar passar batido, em 34, tá falando de reconhecimento de direitos sociais, você vai ter também o reconhecimento pela primeira vez numa Constituição do direito dos indígenas. Tá? Mas que ao longo do projeto do Estado Novo, por mais que fosse uma conquista em 34, vai ficar claro que essa integração à sociedade que estão fazendo com os indígenas é uma integração dos modelos brancos, dos modelos étnicos, de querer incluir à força o indígena nessa sociedade, não respeitando a tradição cultural dos indígenas. De todo modo, galera, olhando para 34 e olhando para 38, você consegue ter clara as diferenças entre a fase constitucional, que é muito breve, né? Você vai de 34 a 37, e a fase ditatorial, que vai de 37 a 45, essa marcada por propaganda, repressão e consenso, né? Então, basicamente, esses são os pontos principais do governo constitucional, que tem ali a polarização muito clara entre a ANL e a AIB, né? E o Estado Novo, que é o período mais extenso da Era Vargas e o período mais intenso, extenso e intenso, porque além dessa questão toda social e cultural, você tem também a política de substituição de importações, um alto investimento e ingerência do Estado na parte industrial, né? Siderurgia, mineração, indústria elétrica, indústria do petróleo, são grandes investimentos do Estado brasileiro nessa parte. O capital privado nacional ele vai ficar voltado para uma indústria de bens de consumo, que é uma indústria que tem uma resposta econômica mais rápida. Tranquilo, galera? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre Era Vargas, entre Weimar e a Polaca. Espero que você tenha gostado. Tamo junto! Forte beijo!